Ambição é a força motriz que constrói impérios e move a história humana. Mas o que acontece quando o motor do desejo se torna insaciável? Você já se perguntou se o preço da sua ambição é a sua própria alma? Neste documentário investigativo, mergulharemos nos recônditos da mente para desvendar as complexas teorias psicológicas que transformam o impulso natural de crescer em uma espiral de obsessão. Vamos explorar as linhas tênues entre a busca saudável por excelência e a compulsão destrutiva por poder. Prepare-se para questionar tudo o que você sabe sobre sucesso. Afinal, a ambição é uma virtude ou um veredito? Deixe sua opinião nos comentários, onde você traça a linha entre ambição e ganância. A história humana é uma tapeçaria tecida com o fio incessante do desejo. Desde os primórdios, algo em nossa composição psíquica nos impele a cruzar a próxima fronteira, a erguer estruturas mais altas e a acumular aquilo que está além da simples necessidade. Esse impulso, inato e poderoso, nós o chamamos de ambição. Mas o que é, afinal, essa força que tanto constrói quanto destrói? É uma virtude essencial para a evolução ou uma maldição disfarçada que nos condena a uma insatisfação perpétua? Nos próximos momentos, faremos uma imersão profunda e séria nos bastidores da mente, explorando as complexas estruturas psicológicas que governam a busca incessante por mais. Esta é uma investigação sobre o preço da conquista e o que acontece quando o motor do sucesso se torna insaciável. A psicologia nos ensina que a ambição não é um monólito, é uma força com dupla face. Em sua essência mais pura, ela é o impulso de crescimento, a manifestação prática do desejo humano de autorrealização. É o motor que nos tira da zona de conforto e nos projeta em direção à excelência. Pense nas grandes teorias da motivação. Abraham Maslow, em sua hierarquia das necessidades, colocou a estima e a autorrealização no topo. Ele postulou que, após satisfazer as necessidades básicas de sobrevivência e segurança, o ser humano se volta para a necessidade de ser reconhecido e de atingir seu potencial máximo. A ambição, neste contexto, é o caminho natural para a plenitude. O psicólogo David McClelland refinou essa visão, identificando 3 necessidades psicológicas centrais que nos movem: a necessidade de realização, a necessidade de poder e a necessidade de afiliação. Indivíduos com alta necessidade de realização são aqueles que buscam a excelência pela excelência, definindo metas desafiadoras e trabalhando arduamente para superá-las. Sua satisfação reside na conquista em si, não necessariamente no reconhecimento público. Essa é a face construtiva da ambição, focada no domínio e na competência. Mas a ambição reside em um fio da navalha. A dualidade surge quando este impulso de crescimento migra da motivação intrínseca, a satisfação interna pela excelência, para a motivação extrínseca, a busca por recompensas externas, como status, dinheiro e poder. É o ponto onde o foco se desloca de ser o melhor que posso ser para ser o melhor que os outros veem. Aqui, a ambição transforma-se em motivação de deficiência. O indivíduo ambicioso começa a se mover não mais pela alegria do crescimento, mas pela necessidade de compensar uma carência. A meta não é mais um ponto de chegada, mas uma fuga de um medo, seja ele o medo da irrelevância, o medo da pobreza ou o medo de não ser suficiente. A sociedade moderna exacerba essa transição. Somos constantemente bombardeados pela idealização do sucesso material e pela cultura da performance ininterrupta. A ambição deixa de ser um impulso pessoal e acaba se tornando uma pressão social constante. A linha entre busca saudável e compulsão destrutiva se desfaz quando a sociedade passa a medir o valor intrínseco de uma pessoa pelo seu currículo ou patrimônio. É neste momento de inflexão, quando a ambição se contamina com a competição desenfreada e a comparação social, que ela começa a mostrar suas rachaduras psicológicas mais perigosas.
A satisfação se torna um horizonte que se afasta à medida que avançamos, pois a meta real, a carência interna, nunca é endereçada pelos sucessos externos. O ciclo de esforço, conquista e insatisfação imediata é o primeiro sintoma do que chamamos de o lado sombrio da ambição. Este é o palco onde a verdadeira intriga da ambição se desenrola. O conflito silencioso entre o desejo de ser e a obsessão por ter. Aprofundando a investigação, encontramos a conexão mais íntima e perturbadora entre ambição e psicologia, o seu vínculo com a autoestima e a validação externa. Muitas das maiores buscas por sucesso e poder não são motivadas pela alegria da realização, mas por um vazio interior que clama por preenchimento através do reconhecimento alheio. A ambição, neste cenário, torna-se um mecanismo de defesa elaborado. O sucesso material, o título imponente, a aclamação pública, tudo isso é usado como um escudo reluzente para proteger um ego fragilizado. O medo do fracasso é, na verdade, o medo da rejeição social e da confirmação da inadequação que a pessoa sente em seu íntimo. Quando o impulso é de origem profunda, ligado à necessidade de ser visto ou ser importante, o indivíduo entra no que podemos chamar de ambição narcisista. É um padrão onde a busca por poder e status é menos sobre realizar um objetivo e mais sobre compensar sentimentos crônicos de inadequação. O sucesso não é um fim, mas uma droga que alivia temporariamente a dor de não se sentir suficiente. A literatura psicológica e os estudos de comportamento organizacional estão repletos de indícios de que pessoas com altos traços de narcisismo tendem a ser altamente ambiciosas. Elas são excelentes em projetar uma imagem de confiança e competência, mas essa fachada é construída sobre a areia movediça da insegurança. Para elas, o sucesso é uma extensão do ego, e cada conquista serve apenas para reforçar uma identidade inflada que precisa de constante nutrição. O problema central aqui é o ciclo vicioso da validação. Uma conquista notável gera euforia e reconhecimento, validando temporariamente o valor da pessoa. No entanto, a necessidade de validação é insaciável. A mente rapidamente se acostuma com o novo nível de status e o antigo sucesso se torna irrelevante. O vazio retorna, exigindo um novo e maior feito, iniciando a escalada sem fim. É um jogo mental, em que a pessoa está sempre prestes a se sentir realizada, mas jamais alcança esse ponto. Esta dinâmica cria uma das intrigas mais intensas e dramáticas do comportamento ambicioso. Vemos indivíduos no topo, aparentemente intocáveis, que sacrificam relacionamentos, saúde e paz em nome de uma conquista que, uma vez alcançada, lhes oferece apenas um breve suspiro antes que a próxima montanha precise ser escalada. Estão presos em uma crise de identidade perpetuada pelo sucesso. O status elevado é, ironicamente, a prisão que garante que eles nunca precisem confrontar sua real vulnerabilidade. A ambição, neste caso, não é a busca por algo, mas a fuga de algo. A fuga de si mesmo. Esta é a psicologia por trás da obsessão. O desejo de provar a si mesmo, não ao mundo. Mas a prova nunca é aceita pelo juiz mais rigoroso, a própria voz interior. Neste ponto da nossa jornada, onde desvendamos a conexão entre a ambição e a fragilidade da autoestima, uma reflexão se impõe. Vimos que o sucesso nem sempre é um sinal de realização, mas, por vezes, a manifestação de uma profunda carência. Você acredita que a maior parte da ambição que observamos no mundo é motivada pelo crescimento pessoal ou pela necessidade desesperada de validação? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. Seu ponto de vista é fundamental para continuarmos a mapear este território complexo da mente humana. Quando a ambição atinge o ponto de saturação, transformando-se de impulso saudável em compulsão, o custo psicológico e ético torna-se alarmante.
O foco obsessivo na meta começa a remodelar a cognição e o comportamento, resultando no que os pesquisadores chamam de visão de túnel. Essa visão estreita faz com que o indivíduo ambicioso enxergue o mundo apenas em função do seu objetivo. As complexidades morais e as considerações éticas, de repente, se tornam obstáculos e não princípios. Estudos em psicologia social demonstram que, à medida que a motivação para o ganho ou sucesso aumenta, a propensão a envolver-se em comportamentos antiéticos, como trapacear, mentir ou manipular informações, cresce exponencialmente. A mente entra em um estado de dissonância cognitiva e busca rapidamente por mecanismos de justificação moral. A pessoa não se vê como má, mas sim como alguém que está fazendo o que é necessário ou prático para alcançar um bem maior. Esse bem maior é, invariavelmente, o sucesso pessoal, que é racionalizado como benéfico para todos. A mente cria narrativas como: se eu não fizer isso, outra pessoa fará. Ou o objetivo final justifica os meios, pois os resultados trarão benefícios a longo prazo. Essa racionalização é a porta de entrada para a erosão progressiva da empatia. A ambição extrema exige um foco tão intenso no self e no objetivo que o custo humano dos atos, os chamados danos colaterais, começa a ser percebido como irrelevante. Pessoas, sentimentos e relacionamentos são reclassificados como recursos ou impedimentos na jornada rumo ao topo. Pesquisas sobre o poder e o comportamento demonstram que quanto mais elevado o status de um indivíduo, maior a tendência a apresentar déficits em sua capacidade de tomar a perspectiva alheia. A ambição descontrolada, ao ser realizada, pode levar a uma desconexão emocional, onde o sucesso é celebrado, mas o caminho percorrido, marcado por sacrifícios alheios, é ignorado ou minimizado. O risco é outra dimensão cognitiva profundamente afetada. O ambicioso compulsivo tende a superestimar sua capacidade de controle e a minimizar as chances de consequências negativas. Essa ilusão de controle é um traço narcisista que o impulsiona a apostar mais alto, a correr riscos maiores, na crença inabalável de que as regras se aplicam aos outros, mas não a ele. A história, em todas as suas esferas, está repleta de exemplos abstratos, de grandes colapsos causados por essa megalomania alimentada pela ambição. A tragédia deste estágio não é apenas o custo que o indivíduo impõe aos outros, mas o custo imposto a si mesmo. A necessidade constante de mentir, de manipular e de se justificar moralmente cria uma drenagem psicológica massiva. A vida se torna uma performance exaustiva. O sucesso alcançado, quando construído sobre uma base ética frágil, está constantemente ameaçado pelo medo da exposição. Imoralidade, para a ambição desmedida, torna-se um luxo que o indivíduo simplesmente não pode mais pagar. Se você chegou até aqui, demonstra um interesse profundo e uma curiosidade intelectual que raramente encontramos. Obrigado grandiosamente por permanecer nesta análise rigorosa. É o seu tempo e a sua atenção que verdadeiramente impulsionam este trabalho. Tenha certeza, o melhor da nossa investigação sobre a mente ambiciosa ainda está por vir. Nos próximos capítulos, vamos desvendar por que o topo da montanha do sucesso é muitas vezes o lugar mais solitário e como podemos finalmente redefinir o jogo da ambição para construir um legado significativo, em vez de um abismo vazio. A maior ironia da ambição destrutiva é que mesmo quando a meta é atingida, ela não entrega a felicidade ou a satisfação prometida. Este fenômeno tem uma base psicológica robusta e é conhecido como o hedonic treadmill, ou a síndrome da esteira hedônica. Quando aplicado à ambição, esse conceito indica que o ser humano tende a voltar rapidamente ao seu nível básico de felicidade, mesmo diante de grandes acontecimentos positivos ou negativos. A euforia de uma grande conquista, a promoção, a aquisição de riqueza, o reconhecimento público é intensa, mas efêmera.
A mente se adapta. Após um breve período de celebração, o novo sucesso é absorvido e o indivíduo rapidamente reajusta sua linha de base de aspiração. Aquilo que antes parecia o pico de uma vida, agora é o novo ponto de partida. O luxo de ontem se torna a normalidade de hoje e o ciclo de insatisfação se reinicia, clamando por um nível de sucesso e recompensa ainda maior. O ambicioso compulsivo se torna dependente da sensação de euforia da conquista, mas não da conquista em si. É um vício comportamental. O cérebro libera neurotransmissores associados à recompensa, como a dopamina, no momento da vitória, criando um pico. Mas para manter esse pico, ou para alcançá-lo novamente, é necessário aumentar a dose, ou seja, buscar um objetivo que seja significativamente mais desafiador do que o anterior. Essa corrida incessante tem consequências neurológicas e psicológicas devastadoras. O corpo e a mente são constantemente mantidos em estado de alerta, de luta ou fuga, impulsionados pela ansiedade de desempenho. A busca por metas inatingíveis ou o simples fato de nunca desacelerar para desfrutar o que foi construído leva ao esgotamento mental e físico conhecido como burnout. O burnout é a falência do sistema de motivação, onde a mente se recusa a continuar a corrida. A pessoa ambiciosa, que se definiu inteiramente pela sua produtividade e seus resultados, enfrenta um colapso onde não sabe mais quem é sem o próximo objetivo. Além disso, o sucesso conquistado em alta velocidade e com sacrifício de relacionamentos leva à solitude. No topo, o ar é rarefeito. A desconfiança aumenta, pois a pessoa sabe que muitos dos que a cercam estão ali por interesse. A jornada solitária da ambição extrema culmina na síndrome do impostor, mesmo em pessoas com vasto sucesso. No fundo, elas temem que o sucesso seja uma fraude, um castelo de cartas que pode desabar a qualquer momento, confirmando a inadequação inicial que a ambição tentava desesperadamente compensar. A vida real, por trás das fachadas de poder, é muitas vezes um monólogo silencioso de exaustão e vazio existencial. A escada rolante da ambição, que parecia levar ao céu, na verdade, leva a um abismo, o abismo da satisfação nunca alcançada. Se a ambição descontrolada é um caminho para a insatisfação e o esgotamento, a investigação psicológica nos oferece, felizmente, um mapa para um caminho alternativo: a ambição com propósito. A chave para sair da esteira hedônica é o deslocamento do foco. É a transição da busca por ter mais para a busca por ser mais e contribuir mais. O psicólogo Alfred Adler propôs o conceito de ambição coletiva ou interesse social. Ele argumentava que a verdadeira medida da saúde mental e da realização humana reside na capacidade de transcender o foco egoísta e direcionar a energia para o bem-estar da comunidade. Para Adler, o sucesso genuíno não é uma vitória sobre os outros, mas uma vitória com os outros. Essa visão se alinha perfeitamente com a última fase da hierarquia de Maslow: a autorrealização. Maslow descreveu indivíduos autorrealizados como aqueles que se dedicam a um propósito que está fora de si mesmos. Eles não são movidos pela necessidade de validação externa ou pela falta. São movidos por um sentimento de dever e pela necessidade de realizar seu potencial em benefício de algo maior. A diferença crucial é o significado. A ambição destrutiva busca o significado no título, no saldo bancário, no poder de mando. A ambição com propósito encontra o significado no impacto, no legado e na contribuição duradoura. Quando a ambição é redirecionada para a construção de um propósito duradouro, seja ele na ciência, na arte, no serviço comunitário ou na construção de um ambiente de trabalho eticamente sólido, ela se torna uma fonte de satisfação sustentável. O prazer não vem apenas do resultado final, mas do processo de contribuição e da identidade forjada na integridade. A verdadeira medida do sucesso humano
Portanto, não é o quão alto subimos na escala social, mas o quão profundamente conseguimos viver de acordo com nossos valores mais elevados e o quanto conseguimos influenciar positivamente o mundo ao nosso redor. O legado de uma vida não é a soma de suas conquistas, mas a qualidade das suas conexões e o valor da sua contribuição. A ambição, em sua forma mais evoluída, não é sobre vencer a corrida, mas sobre definir o seu próprio caminho e garantir que essa jornada enriqueça a experiência humana e não a empobreça. É um convite à reflexão final. Se o sucesso é a realização progressiva de um objetivo digno, qual é o seu objetivo mais digno? O que você está construindo que transcenderá o seu ego e sobreviverá à sua própria existência? É na resposta a essas perguntas que encontramos a liberdade da esteira hedônica e o verdadeiro poder transformador da ambição humana. A jornada pelo labirinto da ambição nos revela que a verdadeira batalha não está no mundo exterior, mas sim dentro da nossa própria mente. Vimos que o desejo de subir pode, ironicamente, nos levar a um profundo vazio se não estiver enraizado em valores e no autoconhecimento. O sucesso sem significado é apenas uma estatística. Qual parte desta complexa teia da ambição mais ressoou com você? Qual é o seu maior aprendizado sobre a linha tênue entre a ambição e a obsessão? Compartilhe sua reflexão abaixo. Sua história e sua perspectiva são essenciais para esta conversa contínua sobre a mente humana. Se esta análise profunda e séria fez você repensar seu caminho, inscreva-se no canal para mais investigações que desvendam o comportamento humano e ative o sino para não perder os próximos vídeos. E nos vemos no próximo vídeo.